36. Muito bom. Matéria. Na questão 30, é muito importante essa questão 30 destacada aqui, porque os espíritos respondem sobre matéria a seguinte coisa: a matéria foi formada a partir de um só elemento primitivo. Então vamos guardar isso. Elemento primitivo, um só elemento primitivo, toda a matéria é existente, toda a matéria. Bom, mas ainda não está definido o que é matéria, né? Porque na questão 21, os espíritos também respondem a seguinte questão da seguinte forma: não se sabe se sempre existiu ou se foi criada. Só Deus o sabe. Ou então, agora, cria um paradoxo entre Deus criou o universo é matéria. Ora, então, se não se sabe se existiu ou se foi criada, vem de novo a nossa incapacidade de entender o infinito. Infinito negativo e infinito positivo, ou seja, o tempo, o eterno. O tempo começou para nós quando nós entendemos que o planeta foi criado, o universo foi criado, nós nascemos. Então, o tempo para nós tem um início e tem um fim. Então, é impossível entender o que é o eterno. Ou seja, não se sabe se sempre existiu ou foi criado. Então, eu não estou falando dessa matéria que está criada aqui, desse universo que nós estamos vendo. Então, será que ele estaria falando só disso? Eu acho que essa matéria aqui, ela refere-se ao princípio material ou elemento primitivo, e não ao universo, ou seja, esse princípio, elemento primitivo, esse princípio material, é que Deus utilizou para criar a matéria que nós conhecemos. Na questão 37, perguntado sobre o universo, os espíritos respondem que Deus criou o universo. Ah, então não dá para entender essa questão, a 21, não se sabe se sempre existiu ou se foi criada, sem usar as outras. A matéria foi formada a partir de um só elemento primitivo, e é esse elemento primitivo, sendo chamado aqui de matéria, né, é que, é que não se sabe se ele existia junto com Deus, porque Deus está sempre criando. Então, esse princípio material, ele é um instrumento eterno da ação de Deus. Então, ele não tem um início no tempo, para que a gente possa calcular. Por quê? A atividade criadora de Deus, ela não teve início. Deus sempre criou, porque ele é eterno. Continua criando, porque ele é eterno. Então, se nós aceitamos o axioma do início, que Deus é eterno, imutável, infinito, então ele está sempre criando. Então, nós não temos condição de saber se o princípio, o elemento primitivo, ou a matéria tipo, relativa ao elemento primitivo, ela existe junto com Deus, não sabemos disso, né? Isso é difícil de definir, porque nós não temos essa noção de tempo. Então falta para a gente esse sentido que foi dito agora atrás, nós não temos esse sentido de entender o infinito negativo e o infinito positivo. Ou seja, nós não temos condição de entender se o tempo, qual é o tempo para trás, qual é o tempo para frente. Então Deus está sempre criando. Então, nunca esteve ocioso. Então, ela acontece desde o infinito do passado, tá certo? Então, esse princípio material existe temporalmente com a ação de Deus de criar. Então, não há um período onde Deus existia e o princípio material não existia. Percebe? Então, a gente precisa transcender aquilo que a gente entende como tempo, porque Deus sempre existiu, sempre cria e sempre criou. Então, o sempre para Deus é eterno, isso é normal. Para nós, não, nós somos seres criados. Nós temos um nascimento aqui na Terra, né? Que a nossa mente entende como nosso princípio, uma morte ou desencarnação, né? Dentro do Espiritismo. Nós entendemos. E o Espírito também, nós não sabemos quando ele foi criado. Nenhum de nós sabe quando o nosso espírito foi criado. O que se sabe é que Deus continua criando e sempre criou espíritos. Então, Deus nunca esteve ocioso. Por isso que essa matéria, resposta da questão 21, não se sabe se sempre existiu ou se foi criada, só Deus o sabe, né? É porque nem os espíritos que responderam isso, nem os espíritos que responderam essas questões, sabem dizer se o princípio material, vou tirar a matéria daqui do texto, tá certo? Esse elemento primitivo
sempre existiu junto com Deus, ou se ele que criou esse elemento primitivo. E se ele criou, não tem o quando. Muito bom. Kardec então faz uma consideração, mas matéria não é aquilo que impressiona os nossos sentidos? Está em vermelho aqui, porque os espíritos dizem assim, é uma definição não exata. Isso aí é a matéria densa. Então vamos dar um nome de matéria densa àquilo que nós estamos vendo aqui, que impressiona o nosso sentido. Então a matéria, essa é a matéria densa. Mas também, na questão 22 ele disse assim, ó, ela pode ser etérea e sutil e não impressionar os nossos sentidos. Então, o que nós vemos é uma parte da matéria. O que nós vemos é uma matéria densa e não uma matéria etérea e sutil. E essa matéria, ela é o laço que retém o espírito. Ela é etérea, sutil e ela é necessária porque ela é o laço que segura, que mantém o espírito. Muito interessante. A ciência vê a matéria. Vamos botar a ciência aqui agora para a gente pensar. A ciência estuda a matéria que ela pode ver, tá certo? Ou seja, a física clássica conhece átomos, elétrons, prótons e partículas, né? Só a física de partículas, as partículas também que subdividem os átomos, né? Mas isso é uma teoria da física clássica que você prova, que você tem um monte de cálculos, um monte de instrumentos que mede, tal, 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 está mexendo com a matéria densa, certo? Ale- Além da física clássica, existem mais. A teoria das cordas, strings, que vai assim, como se fosse divisão dessas partículas, que bom, o elétron é a menor partícula que existe? Não. De acordo com a teoria das cordas, a teoria dos strings, elas são frequências ou cordas em vibrações definidas. Então, isso tem estudo, isso tem algumas comprovações, isso tem vários cientistas trabalhando, pesquisando, né? Mas é uma teoria também que vai além da matéria densa, ou seja, a própria matéria densa pode estar subdividida em frequências e vibrações que nós não vemos, mas tem estudos que mostram que pode ser. E além, mais ainda, uma física mais moderna chamada de física quântica, começou lá em 1900 para cá, né, que trabalha com probabilidades de campos quânticos. Esses campos quânticos, nós vamos ver o que, que é mais para frente, e o que, que eles exatamente representam, né? Mas você vê que a própria matéria vista pela ciência, ela se subdivide em diversos tipos de cientistas com diversos conhecimentos, estudando coisas que se complementam, tá certo? Um desses caras é um físico que foi prêmio Nobel em 1965, ele nasceu em 1918 e desencarnou em 1988. É o Richard Feynman. O Feynman foi um físico teórico norte-americano do século XX e hoje em dia é muito legal porque tem vários vídeos na internet, não dele, né, mas dos livros dele, que o pessoal está colocando em português, bonitinho, com legendas, né, e que é fácil de entender. Então ele fala sobre física quântica de uma maneira muito simples. Ele tem um modo de ver a física, o universo, a matéria, essas coisas, né? De uma maneira bem interessante, que até assusta quando você vê. Ele não é um espírita, ele não é religioso, tá certo? Ele é agnóstico, não acredita em Deus, tá certo? Então, o Deus dele é diferente para aquilo que a gente entende, tá? Então, mas o que ele fala de física quântica, ele permite que a gente que estudou pouco de física quântica e não estudou nada, os leigos, conseguir entender. Então, eu aconselho de vez em quando dar uma olhada nesses vídeos dele, pode ajudar a abrir a cabeça da gente, né, para entender um pouco como a física moderna está encarando a matéria e encarando como tudo existe no universo, tá certo? Esse vídeo aqui eu separei, eu não vou passar, claro, né? Você pode acessar. Ele fala: se tudo que você toca e sente não for nada, ou seja, ele mostra que quando você toca um objeto, né, você tem elétrons de um lado, elétrons do outro, e voando em torno dos seus átomos lá, né, e que eles se repelem entre si, que na verdade você não está tocando nada, são os campos que existem ali que estão interagindo, né? Então, mesmo a matéria densa que a gente vê, que a gente bate palma, né? Faz barulho, mas não conseguimos atravessar essa matéria, na verdade, é porque os campos se repelem, não porque ela não existe solidamente, né? O que nós vemos aqui é apenas impressão dos nossos sentidos, né? Então, o estudo da matéria mostra que na verdade, são mais campos. Então, vamos guardar essa palavra também mais para frente, são campos elétricos que se tocam, tá certo?
Muito bem. O espírito, bom, matéria está mais ou menos entendido como a física e como o espiritismo, como as questões do livro dos espíritos interpreta. O espírito. A questão 23 fala que o espírito é o princípio inteligente e independente da matéria densa. Então são duas coisas. A matéria densa e o espírito são coisas independentes. Mas o espírito, ele dá inteligência à matéria densa, né? O espírito é que faz com que a matéria densa possa manifestar inteligência. Isso está representado nas questões 23 e 25. Depois vem o seguinte assunto: fluido universal, o seguinte tópico: fluido universal. Dentro dos livros espíritas, o fluido universal aparece de diversas maneiras. Fluido primitivo ou fluido elementar, na questão 27. Elemento primitivo na questão 30. Então, fazendo uma análise, aquele elemento primitivo que estava lá na questão 30, que deu origem à matéria, vamos ver isso mais para frente, é o fluido universal. Também como fluido cósmico ou hálito divino. Isso aparece em Mecanismo da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, o André Luiz, no capítulo 3. E também aparece como fluido divino na Gênese, que é o livro de Allan Kardec, no capítulo 3, item 15. Então veja que o nome fluido universal é mais amplo aceito da doutrina espírita, mas ele tem vários subnomes, né? Vários nomes parecidos, né? Que referem-se à mesma coisa. O que ele faz? A questão 27 continua dizendo, ela é a interface é uma palavra que eu usei, né? O elo entre a matéria densa e o espírito. Muito bom. Ele combina a matéria densa, ele combina com a matéria densa sob a ação do espírito. Então, o espírito utiliza esse fluido universal para combinar, para agir sobre a matéria densa. Então, o espírito atua sobre a matéria densa através desse fluido universal. Mas ele tem o mesmo princípio da matéria densa. Ah, que interessante, né? O fluido universal tem o mesmo princípio da matéria densa. E lá no slide anterior, nós vimos que também a matéria que ele estava se referindo lá é o elemento primitivo, né? É que gera também a matéria densa. Então, a matéria também oriunda do fluido universal. E o fluido universal tem o mesmo princípio dessa matéria densa. Muito bom. Sem o fluido universal, a matéria densa não se estabilizaria. Ele diz que ela se dividiria eternamente. Olha que interessante. O que ele está falando aqui nessa questão? Que a matéria mantém unida por causa do fluido universal. Olha, os físicos já estudam essas forças, né? Força nuclear forte, né? As forças que mantêm um átomo, por exemplo, não se dispersa, né? Então veja que ele diz que a matéria densa é que mantém os átomos juntos, que mantém a matéria densa, ela se espalharia, ela se dividiria, né? Como diz na questão 27, também falando do fluido universal. Veja quanto interessante esse fluido universal é. O que mais do fluido universal? Ainda nessa questão 27, que é uma questão extremamente importante nesse capítulo, ele diz assim: o fluido magnético, o fluido elétrico são modificações do fluido universal. Então, modificações do fluido universal. Então, fluido elétrico, fluido magnético é modificação do fluido universal. Poxa, então nós conhecemos o que é o fluido universal, né? Uma parte dele é fluido elétrico, fluido magnético. Caramba, mas fluido elétrico, fluido magnético? Vamos lá. Vou perguntar à inteligência artificial sobre fluido elétrico e fluido magnético. Eu usei o Gemini da inteligência artificial perguntando sobre isso. Olha que a resposta que eu tive. No século XIX, a eletricidade e o magnetismo eram vistos como fenômenos separados e chamados de fluidos. A ciência chamava isso de fluido. Foi James Clerk Maxwell,
unificou esses conceitos no conceito de campo eletromagnético. Olha que coisa interessante agora. Fluido universal, modificação de fluido elétrico e fluido magnético. Ora, mas fluido elétrico e fluido magnético não existe. Cara, nós estamos falando de 1857. Quando os espíritos ditaram isso, essa era a nomenclatura que a ciência acreditava ser. Se acreditava que fluía magnético, que fluía. Então, a palavra fluido é uma palavra utilizada apenas para justificar o que se entendia naquela época. O Marx não tinha dito que eram campos eletromagnéticos. Então, fluido universal está ligado mais a campo do que um fluido especificamente, né? Fluido é líquido, ar é fluido, água é fluido, eletricidade e magnetismo não são fluidos, são campos. Então, essa questão 27 é reveladora. Eu acho essa questão 27 fundamental para entender o que é fluido universal. Vamos olhar o Feynman de novo, o Richard Feynman de novo. Ele diz: a eletricidade não flui nos fios como se fosse um cano de água. O que você está comandando, na verdade, são campos eletromagnéticos. Então, nesse vídeo que está só o desenho aqui, né? Você pode assistir na internet. Ele diz assim: quando você aperta o interruptor, não é os elétrons que vai que nem um riozinho dentro do fio para um lado, como se fosse um fluido. Tá certo? São campos eletromagnéticos, né, que se formam em torno do condutor, e esses campos eletromagnéticos que cria a diferença de potencial entre dois pontos. Por isso acende a luz do outro lado, tem um potencial diferente do campo eletromagnético que eu acionei. Então, o que nós estamos falando são de campos eletromagnéticos. Mas o que é um campo elétrico? O que é um campo magnético para quem nunca estudou eletricidade ou magnetismo? Simplificando, um campo elétrico é a região de ação de uma carga elétrica. Então, se eu tiver uma carga elétrica, pense na carga elétrica como se fosse uma bolinha carregada. Ela tem a ação dela num determinado espaço que vai aumentando, vai diminuindo né, com a distância disso aí. Outro mais fácil de ver é o campo magnético. Você pegar dois ímãs, se você colocar os dois polos iguais e aproximar, você vê que tem uma força ali no meio dele, você não consegue colocar um no outro. O que tem ali no meio? Só tem ar? Não, tem um campo magnético ali no meio, né? Se você colocar um ímã num papel branco, jogar limalha de ferro, você vai ver as linhas de campo, né, em torno de um polo, por exemplo. Então, o campo magnético e o campo elétrico estão interligados. O Maxwell, o que ele fez? Ele unificou os conceitos de campo elétrico e campo magnético, criando o campo eletromagnético. O que é o campo eletromagnético? Quando uma carga elétrica se desloca, ele gera um campo magnético. E o campo elétrico junto com o campo magnético é um campo eletromagnético. Mas alguém mais sabe falar para mim o que é um campo eletromagnético? Você usa todo dia campo eletromagnético e não sabe? Você não assiste televisão? Bom, a televisão hoje está vindo pela internet, né? Mas a antena da televisão, ela gera um campo eletromagnético que você recebe com um receptor na sua casa. O seu Wi-Fi é um campo eletromagnético que transmite informação. Você está imerso em campos eletromagnéticos todo dia, porque você está usando o seu Wi-Fi para entrar em contato pela internet com todo mundo, para o seu celular, campos eletromagnéticos. Você está vendo o campo eletromagnético? Não, mas ele tem ação. Ele age sobre as coisas, tanto que hoje tudo é campo eletromagnético, tá certo? Então, fluido universal tem mais a ver com campo do que com fluido, não é? Tem mais a ver por quê? Porque a explicação está, fluido elétrico, fluido magnético são modificações do fluido universal. Ora, então esse fluido universal me parece mais um campo, né? Um campo que não sei qual, mas que fluido elétrico e fluido magnético são modificações desse campo. E fluido elétrico e fluido magnético a gente conhece. Então, os espíritos estavam corretíssimos explicando sobre isso, né? Mas na época, em 1857, eu não tinha condição de falar em campo, né? Estava se discutindo lá e achava que era fluido, tanto que só no século XIX, mais para frente, né? Não tem a data exata aqui, né? 1857 já era século XIX, né? Mas mais para frente, né? É que o Maxwell unificou os conceitos de campo e o termo fluido elétrico, fluido magnético desapareceu da literatura, tá certo? Mas que os espíritos ditaram para o Kardec era exatamente
que era, na época, o conceito da ciência. Então, a física quântica, que eu comentei agora, ainda deu um passo além disso, de uma coisa chamada eletrodinâmica quântica. E o Richard Feynman foi o pioneiro dessa história. Então, a física quântica, essa eletrodinâmica quântica, demonstra que a eletricidade e o magnetismo não são substâncias, mas sim manifestações de um campo eletromagnético quântico. Ora, fluido elétrico, fluido magnético são modificações no fluido universal. O Feynman vem sem saber disso, tá certo? Eu garanto que ele nunca leu o Livro dos Espíritos, né? Ele determina que ele publica aqui a eletricidade e o magnetismo são manifestações, modificações, manifestações de um campo quântico. O eletromagnético é um campo quântico, onde a força é transmitida pela troca de partículas chamada fótons. Veja que eu também consultei a inteligência artificial do Gemini, né, para me dar essa resposta mais concisa, tá certo? Olha, então, o que são fótons? Olha, fótons são corpúsculos, não são corpúsculos, são bonitos da luz, né? Eu não vou detalhar, mas é luz. Tá? Então, na troca de partículas, que ele coloca como partículas, uns a física discutem se é partículas ou não, né? Mas fóton, vamos dizer assim, que são partículas da luz, tá certo? Então, o campo quântico vem da luz, né? O campo quântico vem da troca de energia dos fótons. Então, fluido universal teria alguma coisa a ver com o campo quântico? Será que os espíritos na época estavam querendo dizer isso, ou seja, o fluido universal existe, né? E a gente hoje prova que um campo quântico, na verdade, é mais amplo, né? É um outro tipo de campo mais amplo do que os campos magnéticos, eletromagnéticos, tá certo? A questão 36, continuando, pergunta era assim: o vazio absoluto existe em alguma parte do universo? A resposta é não. Nada é vazio. O que parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos seus instrumentos. De novo, nosso amigo Richard Feynman tem vídeo dele que diz: o nada não existe. O nada não existe. No espaço entre os átomos e a parte dele, ou no espaço universal, o que existe são campos elétricos e campos eletromagnéticos. No vácuo absoluto, vazio absoluto, foi observado que pares de partículas, matéria e antimatéria, aparecem do nada e se aniquilam. Isso foi provado há pouco tempo, né? Pelo CERN na Suíça, que mostram que nas flutuações do vácuo, o vácuo é o seguinte, é o vazio absoluto, né? Ou seja, se eu tirar toda a matéria, todo o ar, tudo de um lugar, tem o vazio absoluto. Só que observaram que existem flutuações que de repente aparecem matéria e antimatéria e se aniquilam, matéria e antimatéria e se aniquilam. Parece que elas estão surgindo do nada, né? Mas elas não surgem do nada. Tem um campo quântico, que é uma variação de campo, né? Vamos supor, o campo seria o campo principal, né? Não o campo eletromagnético, nem o campo quântico, ele permeia todo o universo. Então, esse campo quântico, ele está em todo o universo. Então, tudo que existe no universo, não existe nenhum vazio absoluto. Lá tem um campo quântico. Tem campo quântico, que vem da luz, na troca dos fótons, das energias geradas pelos fótons. Vamos pegar o livro do Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, foi escrito em 1959, por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier. O capítulo 3 fala de fótons e fluido cósmico. Nesse capítulo, André Luiz nesse capítulo, não, desculpe, nesse livro, tem notas lá nesse livro, onde diz que André Luiz consultou a bibliografia científica da época para passar essas informações via Francisco Cândido Xavier por psicografia. E nesse capítulo, ele já cita então, veja, 59, bem diferente, né, já é século XX, né, ele já cita coisas do tipo Maxwell e a unificação do eletromagnetismo, o Planck-Bohr
que começaram a definir no começo de 1900 os saltos quânticos, ou seja, o início da mecânica quântica, e um outro cientista chamado de Broglie, que propõe a teoria corpuscular da luz, ou seja, que a luz se propaga na forma de fótons, como se fossem corpúsculos. Aí André Luiz tem a seguinte frase nesse capítulo. A matéria é um simples vestimento das forças das múltiplas faixas da natureza. Então, a matéria é um simples vestimento das forças que existem na natureza. Mas o plano de causas disso continua endevassado, 1959, tanto para o homem que está encarnado, quanto para nós, os espíritos, as criaturas terrestres temporariamente apartadas da vida física. Ou seja, nem eles que estavam ditando esse livro têm todo o conhecimento necessário, e não tinham na época, né, sobre como isso interage. Como a luz propaga? A luz se desloca em feixes corpusculares, denominamos fótons. Isso está no, 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 no capítulo 3 do mecanismo da mediunidade. Então, a luz se propaga em fótons. Lembrando que fótons que geram os campos quânticos. De que maneira? Bom, não tinha campo quântico nessa época. Então, a resposta dele é: o meio sutil em que os sistemas atômicos oscilam não pode ser equacionado com os nossos conhecimentos, disse o André Luiz. Não dava ainda para saber como é que isso acontece, ou seja, o que, que tem no meio do caminho para propagar a luz, né, em fótons, que pode ser equacionado com o conhecimento atual de 1959. Os espíritos disseram aqui, ó, nem nós aqui desencarnados sabemos. Então a pergunta é, então, o que permeia todo o universo? Antes do Einstein, falava-se que o universo tinha o éter. Não sabia o que, que era, definia-se que tinha o éter para a luz poder propagar. Depois do Einstein, passou-se a utilizar a palavra campo. Então, o André Luiz pesquisando e informando isso através do Chico Xavier, olhou e disse que campo, como definido como Einstein, ele é o espaço dominado pela influência de uma partícula de massa. Ora, vamos olhar aqui então nessa figura. O Einstein disse o seguinte: se eu tiver uma massa, um planeta, uma massa qualquer, ele modifica o espaço-tempo. Então, os campos que geram aqui é como se o espaço fosse cheio de deformações, né? Foi cheio de deformações, e isso que permite que a luz se desloque, e essa luz se deslocando, ela pode ser modificada, fazer curva, porque o espaço ali se modificou, né? Então, essa teoria que aparecia também no livro do André Luiz como campos de Einstein, tá certo? Aí, André Luiz pega e conclui nesse capítulo. A proposição de Einstein não resolve o problema. Então, nós vamos definir o meio sutil que o universo se equilibra como sendo fluido cósmico ou hálito divino, ou seja, fluido universal. Então, Einstein não chegou a um campo quântico, ele chegou a um campo de gravidades, ou seja, um campo que a massa modifica, a massa muito grande modifica o espaço em torno dessa massa, os planetas e todas essas coisas. Então, como é que isso se equilibra no universo? Então, eu quero o meio sutil em que o universo se equilibra. O que que é? Então, André Luiz disse assim, ó, nem a teoria do campo do Einstein mostra nada. Então, nós vamos definir que existe aí um fluido cósmico ou um hálito divino, com uma força para nós inabordável que sustenta a criação, que sustenta a criação do universo. Então, essa força foi dita do cósmico com o hálito divino, em 1959, porque não se sabia, nem com a teoria do campo de Einstein, que isso era a mesma coisa. Muito interessante, muito interessante. Então, é, como André Luiz usou referências, né, para poder passar essas informações através de Chico Xavier, da literatura científica da época, e diz que nem nós aqui na espiritualidade, nós que já desencarnamos, sabemos,
né? Exatamente o que é. Não havia os estudos científicos ainda a respeito disso. Eu perguntei, então, com base nessas informações, e a minha cabeça já é voltada para, será que tem semelhança entre campo quântico e fluido universal? Bom, perguntei à inteligência artificial do Gemini, que é da Google, seguinte, faça uma tabela comparativa destacando as similaridades entre o chamado fluido universal da literatura espírita e o campo quântico de Feynman. Então, lembra que o campo quântico, ele aparece, né, no vácuo absoluto, entre cargas, em todo o universo. Ou seja, onde a luz gera fótons, os fótons criam também os campos quânticos, né? Então, será que tem similaridade? Faz um levantamento para mim. A primeira resposta, né, é que ambos os conceitos tentam explicar a matriz fundamental que constitui e conecta tudo que existe. Então, os dois conceitos tentam fazer a mesma coisa, fluido universal e campo quântico. Não estou dizendo que o campo quântico é o fluido universal. Só estou raciocinando que a ciência pode chegar numa coisa muito parecida do que o Espiritismo falava em 1857. Muito bem, essa tabela foi levantada pela inteligência artificial Gemini, baseada, claro, em pesquisa, né? O critério de comparação utilizado. Primeiro, a definição essencial entre o fluido universal e o campo quântico. Depois, ubiquidade e presença. Depois, origem da matéria. Definição essencial. Fluido universal. Uma matéria elementar primitiva, a partir da qual todas as coisas e corpos, visíveis e invisíveis, são criados. Perfeitos, acabamos de ver isso no nosso slide anterior. E o campo quântico, o que é? É o tecido fundamental do universo, uma entidade física distribuída pelo espaço onde ocorrem as interações de partículas. Perfeito? As partículas se interagem, matéria e antimatéria, e se aniquilam, né? Mas o conceito é o mesmo. Ubiquidade e presença. No Espiritismo, o fluido universal é onipresente, ou seja, preenche todo o espaço do universo, não existe vazio absoluto. Campo quântico é onipresente. Os campos preenchem todo o espaço, chamando vácuo quântico. Não é vazio, mas fervilhante de energia. Origem da matéria. A matéria tangível, sólida, líquida e gasosa é o fluido universal em diferentes estados de condensação e modificação. Isso que diz o livro dos Espíritos. Tá? E o campo quântico, que fala sobre a matéria? As partículas, que são os elétrons, os quarks, os fótons que vão formar a matéria, são excitações, estados excitados do próprio campo quântico. Então veja que a matéria básica são excitações do próprio campo quântico. O que mais? Dualidade e estado. O fluido universal apresenta-se dois estados extremos: o de eterização, que é imponderável e espiritual, e o de materialização, ponderável e físico. Campo quântico apresenta a dualidade onda-partícula. Manifesta-se como onda, campo contínuo, ou como partícula, que é um pacotinho, um fóton discreto de energia. Então, o campo quântico apresenta como onda ou partícula. E vem da onde? Da luz. Hum. Meio de transmissão. O fluido universal é o veículo pelo qual o pensamento, a vontade e as forças espirituais se propagam e agem sobre a matéria. E no campo quântico? É o meio pelo qual as forças fundamentais, eletromagnetismo, gravidade, forças nucleares, trocam bósons e interagem. Bósons é um tipo de campo quântico também, são partículas do campo quântico. Até agora há pouco, né, bósons era conhecido como a partícula de Deus. Era a partícula que os cientistas estavam esperando conhecer, e agora já sabem que ela existe, já provaram que ela existe. Invisibilidade fundamental. Em seu estado primitivo, é invisível, intangível e imponderável para os sentidos humanos comuns. Perfeito, está escrito exatamente dessa forma no livro dos Espíritos. E o campo quântico? O campo em si é uma abstração matemática invisível. Só detectamos seus efeitos quando ele interage ou gera partículas. Ora, então,
tem muita. Aquilo que o André Luiz estava pesquisando como campo, achou que o campo de Einstein podia representar o que sustenta todo o universo, uma visão mais ampla, o campo quântico, onde o Feynman é o pioneiro nisso, parece. Se o André Luiz psicografasse o livro hoje, provavelmente ele utilizaria o campo quântico para dizer que fluido divino pode ser comparado a esse campo quântico que a física moderna estuda. Aí eu fui um pouco mais além. Eu disse assim, olha, tá bom, com a inteligência artificial, comparando essas similaridades, como é que eu posso interpretar a questão 27 do Livro dos Espíritos, que diz que fluido elétrico e fluido magnético são modificações do fluido universal? Por isso que agora eu perguntei sobre a questão 27, que é importantíssima nessa parte do capítulo 1. Para mim, essa dica que o Espírito deu aí, falando que o fluido elétrico e fluido magnético são modificações do fluido universal, no meu entender, no meu entendimento, foi o que me disparou para entender o que é o fluido universal. Resposta do Gemini. Veja, eu perguntei também para o chat GPT, tá certo? Duas inteligências artificiais. As respostas foram muito similares, só que eu achei mais interessante e menos, vamos dizer, preconceituosa, talvez, a do Gemini, tá? Porque em várias situações o chat GPT coloca, mas isso é só filosofia, não sei o que mais e tal, e o Gemini não foi tão direto, o que ele falou foi isso aqui, ó. Se eu interpretar a questão 27 ao livro do livro Espírito da Luz, das similaridades com a física moderna, nos permite ler o texto do Allan Kardec, escrito em 1857, não como uma teoria científica estrita, tudo bem, mas como uma intuição filosófica impressionante sobre a unificação das forças da natureza. Isso está sendo pesquisado gente, até hoje. A unificação das forças da natureza está sendo pesquisada até hoje pelos cientistas, pelos físicos. Foi lá, como desde Einstein para cá, né? Uma única lei, uma única que unifique todas as forças da natureza. E no Livro dos Espíritos, em 1857, né, o fluido universal, colocado como fluido, que tem muita semelhança aí com o campo quântico do Feynman, tá certo? Já era uma teoria, já mostrava que existe essa teoria que unifica todas as forças da natureza, tá certo? Então isso me dá uma força muito grande para acreditar daqui para frente nas respostas dos espíritos em relação a toda a sequência de coisas, né? A colocar essas respostas à luz da razão e da ciência me permite ter um vislumbre de como isso, escrito em 1857, com termos, com ciência de 1857, se propaga hoje. Vou voltar àquela coisa do Kardec, né? A, 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 quando eu submeto, né, a fé, a, a, a razão, qualquer época da humanidade, a razão e a ciência, qualquer época da humanidade, ela não pode ser destruída, ela não pode ser combatida, ela é uma fé inquestionável, tá certo? Ela não é uma fé que me torna um fanático, ela é uma fé inquestionável, porque tem provas na ciência que batem com o que eles escreveram nessa época, tá certo? Então, dizer que o fluido elétrico e o fluido magnético são modificações do fluido universal equivale perfeitamente, na linguagem atual, dizer que as forças elétricas e magnéticas são excitações ou estados específicos de um campo subjacente mais fundamental. Perfeito? Ou seja, a força é exatamente esse campo mais fundamental que a física procura e o espiritismo diz, chama-se fluido universal. Ele existe. Se o fluido universal dá origem tanto à matéria tangível quanto aos fluidos elétricos e magnéticos, que são energia, o espiritismo já propunha em 1857 uma equivalência que a física só formalizou com Einstein. Em 1905, a famosa equação, né, de energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, E igual a mc2, tá certo?
onde matéria e energia são duas faces da mesma moeda. E depois com Feynman, ao mostrar que a matéria sólida surge da interação de campos quânticos. Cara, essa resposta da inteligência artificial me deixa muito animado, mas muito animado. Me prova que, sabe, que eu posso continuar lendo o livro dos espíritos, que a verdade está ali, é só interpretá-la corretamente, a verdade está ali. Então veja, Einstein formalizou em 1905 uma coisa que essa colocação do espiritismo em 1857, essa questão 27, né? Fluido universal dá origem tanto à matéria tangível, tanto aos fluidos elétricos e magnéticos que chegam no fluido universal, tá certo? E isso foi definido por Einstein, matéria e energia, e por Feynman, campos quânticos, tá certo? Continuando, essa leitura mostra que, embora Kardec utilizasse a nomenclatura científica da época, a teoria dos fluidos hoje está obsoleta. A estrutura lógica do pensamento que foi transmitido pelos espíritos antecipou a busca da física no que chama teoria do campo unificado. A ideia de que todas as forças da natureza são, na verdade, manifestações de uma única força primordial. Não foi eu que escrevi isso, foi uma resposta dada por uma pesquisa feita por mim, Gemini artificial, a inteligência artificial do Gemini da Google, tá certo? Então, a nomenclatura da época era fluido, a nomenclatura de hoje são campos. E a teoria do campo unificado mostra exatamente isso, ou seja, até na questão lá de sem o fluido universal, a matéria não ficaria unida, a matéria não teria as forças. Lembra, os prótons são todos positivos, está tudo no núcleo. Como é que eles ficam juntos? Chama força nuclear forte, a física chama assim, né? Que está tudo ligado a esse campo unificado, está tudo ligado ao fluido universal, está tudo ligado ao que nós entendemos do espiritismo, que nós entendemos de ciência. Muito bem, espaço universal. Agora vamos partir então para a questão 35, onde define o universo, o espaço universal. No espaço universal, o espaço universal é infinito. E continua dizendo no 36, o vazio não existe, nós já sabemos que o vazio não existe, tá certo? No espaço universal, vamos dividir em duas partes então. Ele é composto pelo elemento inteligente ou princípio inteligente, está na questão 35, e pelo elemento material, o princípio material. Nesse princípio material, nós já vimos falar dele, né? Que ele já originou o fluido universal. Mas tem também o elemento inteligente, o princípio inteligente, que na questão 79, ele diz, os espíritos, eles são individualizações do princípio inteligente. Então, tem dois princípios. Um é o princípio inteligente, o outro é o princípio material. Nesse espaço universal, que é o universo, né? Então, são duas coisas aqui dentro. Infinito e o vazio absoluto não existe. Então, nós podemos dizer que tem dois elementos. Então, o Kardec pergunta lá, mas tem dois elementos? Sim, o elemento inteligente e o elemento material, que vão se subdividir para formar a criação de Deus. Porque o elemento material forma a matéria universal. O que é essa matéria universal? É o fluido universal, mas a matéria é densa. Então, o fluido universal, mas a matéria densa, tem um único princípio, que é o princípio material. E os espíritos têm um único princípio, que é o princípio inteligente. Então, a subdivisão é o princípio inteligente gera espíritos e o princípio material gera a matéria densa mais o fluido universal. Ou seja, a criação de Deus se baseou em dois elementos, né, existentes junto com Deus. Sei, nem os espíritos sabem se isso já existia antes ou não. A criação dos espíritos é uma subdivisão, né, são individualizações desse princípio inteligente. Essa é a resposta 79 do livro. Mas o que significa isso? Bom, vazio absoluto não existe, tá certo? Resposta, voltando à resposta de 36 de novo, né? Já sabemos disso, né? Nós já sabemos disso até olhando o universo sem saber de campo, sem saber de campo quântico nem nada, né? Uma foto da nossa galáxia tirada pelo telescópio, não, da nossa galáxia, desculpe, do espaço tirado profundo, tirado pelo James Webb, telescópio, agora, 2025, com as galáxias profundas, né? E está estudando isso aí ainda, até onde vai isso, né?
que é feito o universo? O que se sabe hoje? Hoje, pelos cálculos, pela distância, pelas equações que existem para definir o universo, você sabe que a matéria, como nós entendemos, estrela, planeta, nós aqui na Terra, ar, todo o universo, né, que a gente pensa como matéria, do que é o universo que se enxerga, que se observa, vamos chamar o universo observável, né? Isso representa só 4%, só 4%. O resto não é espaço vazio. Aí não se define, então não se sabe exatamente o que tem. Então se define como 26% é matéria escura e 70% é energia escura. São dois termos utilizados para poder dar certo as contas, vamos dizer assim. Ou seja, são coisas que provam de vez em quando. Ah, existe a energia escura porque a expansão do universo é controlada pela energia escura. E essa matéria escura porque o cálculo da matéria existente, isso aqui não preenche todo o espaço, então tem que ter uma outra matéria que a gente não enxerga porque ela não reflete luz e coisa dessa forma. Mas isso hoje é o que a ciência acha sobre o universo. Quer dizer, ela consegue enxergar isso aqui bastante ainda, né, do que era na época ainda do Kardec, tá certo? Tem duas correntes de pensamento da, da ciência, né? O universo observável, ele surge com um ponto chamado Big Bang, né? Que foi publicado, um trabalho publicado por um padre católico belga em 1927, chamado Lemaitre, onde o universo, começou através de não é uma explosão, através de um ponto, onde estaria tudo concentrado, e começou a se expandir, está em expansão até hoje. E essas contas são feitas em cima dessa expansão. Mas tem outros cientistas, por exemplo, esse Glenn Borchardt de Berkeley, que acha que o universo é infinito, que o Big Bang nunca existiu. Tem duas correntes. Tem o que é que o universo é infinito e que o Big Bang é um efeito, um fenômeno que ocorreu por aí e não tem nada a ver com o início do universo observável. Mas a física trabalha em cima dessas hipóteses.